Olá, meu nome é Elson Vidal Martins Júnior, eu sou professor de gastroenterologia da Universidade Metropolitana de Santos e diretor da Casa da Hepatite. Hoje nós estamos aqui para falar sobre o manejo dos efeitos adversos com as novas drogas para o tratamento da hepatite C. Então, nós tivemos recentemente a incorporação de uma nova classe terapêutica no tratamento da hepatite C, que são os inibidores da protease. Essas drogas, nos estudos de registro, quando associadas então a interferon pegilado versus aqueles pacientes que fizeram uso somente do interferon pegilado associado à ribavirina, aqui nessa tabela então seria o grupo placebo, né? Ou que nesses pacientes receberam placebo associado ao interferon e ribavirina, verificou-se que os efeitos gerais adversos, como fadiga, cefaleia, náusea, febre, calafrio e insônia, não diferiram significativamente daqueles pacientes que receberam somente interferon pegilado e ribavirina. Então, esses efeitos eles foram atribuídos principalmente ao uso do interferon e da ribavirina. Nesses estudos, o que se verificou em relação a taxas de anemia como um evento adverso um pouco mais frequente e eventualmente mais sério, mas não houve uma grande diferença em relação ao grupo que não fez uso dos inibidores de protease num primeiro momento. Porém, quando nós passamos para a prática clínica e podemos tomar como exemplo esse estudo CUPIC, que foi um estudo inicialmente numa fase de acesso expandido do uso dessas medicações, foi realizado então na França e foi selecionada uma população de indivíduos cirróticos que previamente não tinham respondido ao tratamento. Nós temos aqui então uma análise interina na semana 16 do tratamento. Os pacientes então eram selecionados para se utilizar 4 semanas de interferon pegilado e ribavirina e posteriormente o boceprevir ou a terapia tripla com interferon pegilado, ribavirina e telaprevir, seguidos posteriormente do interferon pegilado e ribavirina. Verificou-se um aumento, então, dos efeitos adversos sérios significativamente maior do que os estudos prévios, né? Uma taxa, então, de efeitos adversos sérios da ordem de 45% por telaprevir e 33% do boceprevir. Uma taxa de descontinuação prematura, né, dos medicamentos para esses pacientes da ordem de 23% a 26%. Descompensação hepática, 2 a 3%, e ocorrência, infelizmente, de óbito, que ocorreu principalmente relacionado a complicações infecciosas, como septicemia, choque séptico, ocorrência de endocardite e descompensação hepática. Então, por que ocorreram essas complicações? Esses estudos divergiram, então, do que se tinha observado anteriormente. Provavelmente, esses pacientes eram cirróticos mais graves, né? E a população selecionada nos estudos prévios era mais saudável, né? E talvez não tenha sido feita uma seleção muito adequada dos pacientes cirróticos, selecionando alguns pacientes já eventualmente com doença já no início da sua descompensação ou mesmo descompensada. Então, é importante, quando nós considerarmos o uso da terapia tripla nos nossos pacientes, a avaliação da presença, então, da cirrose, né? Então, é importante, nesse grupo de pacientes, a avaliação da hipertensão portal e também já a presença do carcinoma hepatocelular. Então, é fundamental a realização de uma endoscopia digestiva para se verificar a presença de varizes,
né? Os exames de imagem, a ultrassonografia, a tomografia para detecção de nódulo. É importante fazer uma boa avaliação clínico-laboratorial desses pacientes, porque talvez esses pacientes não sejam candidatos a esse tipo de tratamento e já devam ser selecionados para o transplante de fígado, particularmente aqueles pacientes que tenham já um score de Child B ou C, que tenham um score MELD acima de 15 pontos. Né? É importante a caracterização da hipertensão portal nesses pacientes, verificar a presença da plaquetopenia, das varizes do esôfago, eventualmente ver se esses pacientes já têm um início de ascite, porque esses pacientes talvez não devam ser considerados para o tratamento. E nesses pacientes cirróticos, talvez possa ser considerado, então, o lead-in, que é aquela fase onde você usa somente interferon pegilado e ribavirina antes da adição do inibidor da protease. Isso poderia nos auxiliar a verificar quais pacientes teriam uma maior tolerância ao tratamento. Um efeito adverso que já foi mencionado bastante frequente nesses pacientes é a ocorrência da anemia. Então, nos estudos de fase 3, foi verificado algum grau de anemia em cerca de 50% dos pacientes em uso do Boceprevir e em torno de 36% dos pacientes em uso do Telaprevir. Tá? Então, a anemia ela é comum no tratamento da hepatite C. Quando se utiliza, se incorpora o inibidor da protease, é de se esperar uma queda maior ainda nos níveis de hemoglobina, em média um acréscimo de pelo menos 1 grama por decilitro na queda da hemoglobina. Então, é importante previamente ao tratamento se avaliar a presença de anemia, né, das carências que o paciente possa apresentar, carência de ferro, de ácido fólico, de vitamina B12 e se repor isso previamente ao tratamento. E nós temos então estratégias para manusear, para tratar essa anemia através então da redução da dose da ribavirina, da utilização dos agentes estimuladores da eritropoese, como a eritropoetina, e a possibilidade, em casos selecionados, da hemotransfusão. Esse foi um estudo que verificou, então, qual a melhor estratégia a ser utilizada, então, na condução do manejo da anemia. Então, foram selecionados pacientes virgens de tratamento para a utilização do Boceprevir. Tá? Esses pacientes não tinham anemia previamente ao tratamento, pelo menos 12 gramas por decilitro nas mulheres e 13 gramas por decilitro nos homens. Os pacientes, então, iniciavam o tratamento e eram separados em 2 grupos. Um grupo em que a estratégia de tratamento seria redução da dose de ribavirina de uma maneira gradual, e outro grupo onde seria administrado a eritropoetina na dosagem de 40.000 unidades por semana. Tá? Esses pacientes, então, a partir do momento que tinham uma queda da hemoglobina de menor do que 10 gramas por decilitro, então iam ser alocados para uma estratégia ou para outra. Esses pacientes, então, recebiam redução da ribavirina, administração da eritropoetina ou hemotransfusão se a hemoglobina caísse abaixo de 8,5 gramas por decilitro. E caso a anemia fosse mais acentuada, então uma queda da hemoglobina abaixo de 7,5 gramas por decilitro, o tratamento era descontinuado. E aí o que nós verificamos que os resultados foram idênticos. Você reduzir a ribavirina ou associar a administração da eritropoetina tiveram o mesmo índice de resposta virológica sustentada, que foi em torno de 71%. Tá? 82% do grupo que reduziu a ribavirina e 62% do grupo da eritropoetina não necessitaram de uma outra intervenção, como a hemotransfusão.
É importante a gente ter em mente um momento mais adequado para estar reduzindo a dose da ribavirina ou o impacto da redução da ribavirina na resposta virológica sustentada. Então, o que nós verificamos nesse diapositivo é que a redução da ribavirina, quando a carga do vírus já estava indetectável, tá, associou-se a uma melhor índice de resposta virológica sustentada do que a redução da ribavirina quando a carga viral ainda estava detectável. Em relação ao Telaprevir, também foi feita a análise, né, do impacto da redução da ribavirina sobre a resposta virológica sustentada. E aí, o que foi verificado é que nos estudos de Telaprevir não se previa a administração de eritropoetina e somente a redução da ribavirina. Não houve uma diferença significativa quando se não tinha redução da ribavirina daqueles pacientes que reduziram a ribavirina para uma dose mínima de 600 miligramas por dia. Tá? Cerca de 68% dos pacientes necessitaram de alguma redução da ribavirina. Mas o que chama atenção é que nós podemos ficar tranquilos, na maioria das vezes, quanto à possibilidade de reduzir a ribavirina, que deve ser, então, a estratégia inicial. Ainda em relação ao momento em que foi reduzida a ribavirina e a carga viral estar detectável ou não, também verificou-se que redução da carga da ribavirina no momento que o paciente já tinha a carga viral indetectável, teve um impacto menor na resposta virológica sustentada. Então, o momento mais adequado para você estar reduzindo a dose da ribavirina talvez seja quando você já tem uma carga viral negativa. Então, como conduzir esses pacientes, né? Esses pacientes, então, que vão fazer o tratamento da hepatite C, particularmente com associação já com os inibidores de protease, eles devem ter uma boa avaliação clínica, né? Pré-tratamento, correção dos fatores que possam estar predispondo à anemia, né? A anemia ela é esperada nesses pacientes, é importante comentar-se isso com os pacientes e discutir como vai se dar o tratamento caso ocorra anemia. Né? A gente pode esperar uma redução da hemoglobina de 4 até 6 gramas por decilitro e o que nós faríamos então? Redução da ribavirina como estratégia inicial, até uma dosagem de 600 miligramas por dia. Né? A eritropoetina ela pode ser utilizada, mas não é um tratamento isento de riscos. Então, hipertensão, eventos tromboembólicos e raramente a aplasia da série vermelha podem ser encontrados em pacientes em uso da eritropoetina. Lembrar que nos Estados Unidos não é um tratamento aprovado pelo FDA e cabe ainda nos casos onde a utilização da redução da ribavirina, o uso da eritropoetina não foi eficaz, a hemotransfusão. Esses pacientes, então, eles devem ter uma monitorização laboratorial frequente, né? A hemoglobina, os valores, então, os índices hematológicos, eles devem ser avaliados com frequência. Naqueles pacientes que têm uma doença mais avançada, talvez considerar o Lidin, né? E o ideal é que a gente monitore semanalmente até a estabilização da anemia. Vamos falar um pouco da trombocitopenia, então a redução das plaquetas, né? Pode ocorrer em 3 a 4% dos pacientes em uso de Boceprevir e Telaprevir. Em alguns pacientes isso pode ser mais significativo, tá?
Lembrar que para se tratar a hepatite C, no guideline americano, a recomendação é que se use interferon naqueles pacientes com mais do que 75 mil plaquetas, que tenham uma doença hepática compensada, porém, nos indivíduos cirróticos a gente imagina, né, maior frequência de plaquetopenia e talvez uma queda maior das plaquetas durante o tratamento. Então, a estratégia de manejo, né, do interferon é a redução do interferon alfa para 90 microgramas, redução do interferon alfa 2B inicialmente para 1 micrograma por quilo por semana, posteriormente até meio micrograma por quilo por semana. E caso o paciente tenha uma queda das plaquetas abaixo de 25 mil, descontinuar o tratamento. Existe a possibilidade de se utilizar um medicamento que é um agonista da trombopoese, um agonista da trombopoetina, chamado Eltrombopag. Esse medicamento foi testado, então, no tratamento da hepatite C, em pacientes que tinham plaquetas, níveis de plaquetas menores do que 75 mil por milímetro cúbico, e a utilização dessa droga permitiu que 95% dos pacientes fossem então elegíveis para o tratamento com interferon pegilado e ribavirina, e verificou-se uma melhor resposta virológica sustentada quando se utilizou essa droga. Então, essa droga ela pode ser uma alternativa para aqueles pacientes que tenham plaquetopenia, para se considerar o uso do Eltrombopag naqueles pacientes, então, que tenham uma plaquetopenia ou que se desenvolva, então, a plaquetopenia durante o tratamento. Lembrar que esses pacientes plaquetopênicos, eles têm, em geral, um maior grau de hipertensão portal. Então, é importante a realização de uma boa avaliação pré-tratamento. Esses pacientes eles devem ser submetidos a uma endoscopia digestiva para verificar a presença de varizes. Se houver varizes de esôfago, é interessante, então, a realização de uma prevenção primária da hemorragia varicosa. Também se faz necessário a realização de um exame de imagem, como um ultrassom, para se avaliar a trombose no sistema porta. Caso o paciente seja grave, talvez não deva ser tratado e aí se avaliar o transplante de fígado. Uma outra possibilidade, uma outra sugestão é que esse tipo de paciente mais grave seja tratado em centros com maior experiência, centros que tenham um volume maior de pacientes e que estejam mais habituados a lidar com os efeitos adversos mais sérios desse tipo de tratamento. É recomendável, então, a redução da dose, como foi mencionado, do interferon alfa 2A para 90 microgramas por semana e do alfa 2B inicialmente para 1 micrograma por quilo por semana. Considerar o Eltrombopag, lembrando que o Eltrombopag também pode ter as suas complicações, a própria hepatotoxicidade é rara e também a presença de eventos tromboembólicos. Um outro efeito adverso que pode acontecer nos pacientes utilizando inibidores da protease é o rash ou farmacodermia. Esses pacientes, então, eles devem ser alertados para o risco de rash. Isso acontece com o Boceprevir, mas foi mais notado com a utilização do Telaprevir. Nos estudos de fase 3, foram observados até 56% de ocorrência de algum grau de rash ou de prurido cutâneo. Na maioria dos casos, leve a moderado, ocorrendo rash grave em 4% dos pacientes. Lembrar que isso pode acontecer em qualquer momento do tratamento e isso pode acontecer independente do uso
dos inibidores da protease. Essa ocorrência ela pode estar associada ao uso do interferon e também da ribavirina. É sempre importante a gente ressaltar e orientar aos pacientes uma boa higiene cutânea. Então, esses pacientes eles devem utilizar emolientes, hidratantes. Nós lembramos do paciente não fazer uso de banho muito quente, né, de usar filtro solar e evitar uma exposição ao sol. Isso vai tornar a ocorrência desse tipo de complicação menos frequente e menos intensa. O rash ele pode ser graduado em 3 níveis: leve quando o comprometimento da área de superfície corpórea for menor do que 25%, moderado quando nós tivermos um comprometimento da área de superfície corpórea entre 25% e 50%, e grave quando ele for mais extenso, mais do que 50% da área de superfície corpórea. No rash leve a moderado, é importante a monitorização de sintomas sistêmicos, particularmente febre e sinais de maior gravidade, como ocorrência de vesículas, de bolha, de ulceração de mucosa. Inicialmente, todos os medicamentos devem ser mantidos, né? Nós lembramos de não reduzir ou descontinuar o Telaprevir. Esses pacientes eles devem ser acompanhados mais de perto. O médico tem que observar a progressão dessa doença, né? Orientar uma boa higiene cutânea e considerar a utilização de esteroides